Você já teve um amigo tão dedicado que faria qualquer coisa por você? Imagine 4 homens que literalmente destruíram o telhado de uma casa só para ajudar seu amigo. Parece loucura, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu em um dos encontros mais impressionantes com Jesus. E o que aconteceu naquele dia mudou não apenas a vida de um homem paralítico, mas transformou para sempre a forma como entendemos o perdão e a cura. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Se você quer conhecer mais histórias incríveis da Bíblia, curta esse vídeo e se inscreva no canal. A cidade de Cafarnaum estava agitada naquele dia. Jesus havia chegado, e quando isso acontecia, era como se uma tempestade de esperança tomasse conta das ruas. As notícias sobre seus ensinamentos e curas se espalhavam mais rápido que o vento no deserto. Jesus estava em uma casa ensinando, e rapidamente a multidão começou a se aglomerar. Pessoas empurrando outras pessoas, tentando entrar pela porta. Em poucos minutos, a casa estava lotada. Não cabia mais ninguém, nem mesmo do lado de fora havia espaço. Era impossível chegar perto de Jesus. Impossível! Será? Agora, nessa mesma cidade, vivia um homem que não podia andar. Seus membros não respondiam aos comandos de sua mente. Ele dependia completamente da ajuda de outros para tudo: comer, se vestir, ir de um lugar para outro. Sua vida era limitada por aquele corpo que não obedecia. Mas esse homem tinha algo muito valioso: amigos verdadeiros. 4 amigos que não desistiam dele. Quando souberam que Jesus estava na cidade, eles não tiveram dúvida. Vamos levar nosso amigo até Jesus. Eles sabiam que se conseguissem chegar até aquele homem chamado Jesus, algo extraordinário poderia acontecer. Colocaram o paralítico em uma maca e partiram em direção à casa onde Jesus estava. Carregaram o amigo pelas ruas de Cafarnaum, com esperança no coração e determinação nos passos. Mas quando chegaram à casa, a realidade bateu forte. Uma multidão bloqueava completamente a entrada. Era impossível passar. Eles tentaram pedir licença, mas ninguém saía do lugar. Cada pessoa ali também queria algo de Jesus. Também tinha suas dores, suas dúvidas, suas necessidades. Muitas pessoas teriam desistido ali. Tentamos, mas não deu. Vamos voltar para casa. Mas não aqueles 4 amigos. Eles olharam uns para os outros e então olharam para cima e tiveram uma ideia e o que parecia completamente absurda. As casas, naquela época, tinham telhados planos feitos de galhos, barro e palha. As pessoas subiam lá para descansar no fim do dia, quando o sol se punha. E foi exatamente para lá que aqueles 4 homens decidiram levar seu amigo. Imagine a cena: 4 homens subindo escadas ou rampas externas, carregando uma maca, com um adulto deitado. O esforço físico era enorme, o sol batendo forte, o suor escorrendo. Mas eles não pararam. Uma vez no telhado, eles começaram a cavar. Sim, cavar. Removeram as telhas, quebraram os galhos, afastaram o barro. Pedaços de palha e poeira começaram a cair sobre as cabeças das pessoas lá dentro. Imagine você estar dentro de uma casa, ouvindo alguém ensinar, e de repente o teto começa a se abrir acima de você. Todos devem ter olhado para cima assustados. O que estava acontecendo? Seria o teto desabando? Mas não. Através daquela abertura, amarrada com cordas, começou a descer uma maca. E nela, um homem que não podia se mover sozinho. Devagar, com cuidado, os 4 amigos desceram o paralítico bem diante de Jesus. O silêncio deve ter tomado conta da casa. Que audácia, que coragem, que amor por um amigo! Jesus olhou para aquele homem na maca. Depois, levantou os olhos e viu os 4 rostos ansiosos observando através do buraco no telhado. E a Bíblia nos diz algo lindo. Jesus viu a fé deles. Não foi só a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. A fé que move montanhas, ou nesse caso, que remove telhados. Aqueles homens acreditavam tanto que Jesus podia fazer algo
que não mediram esforços. E então Jesus fez algo inesperado. Todos esperavam que ele dissesse: levante-se e ande. Mas não foi isso que saiu de sua boca primeiro. Jesus olhou para o paralítico e disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. Perdoados? Mas ele não veio aqui para andar de novo? Por que Jesus está falando de pecados? Na multidão havia mestres da lei, homens religiosos que conheciam as Escrituras de cor. E quando ouviram aquelas palavras, começaram a pensar em seus corações: por que esse homem fala assim? Isso é ofensa contra Deus. Quem pode perdoar pecados, exceto Deus? Eles tinham razão em uma coisa: só Deus pode perdoar pecados. Mas estavam perdendo completamente o ponto sobre quem era Jesus. Jesus, que conhecia os pensamentos deles, olhou diretamente para aqueles mestres da lei e perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Era uma pergunta poderosa. Qualquer pessoa pode dizer: seus pecados estão perdoados, porque ninguém consegue ver se isso realmente aconteceu. Mas dizer: levante-se e ande, para alguém que está paralítico, aí todo mundo vai ver se funciona ou não. Jesus então declarou algo impressionante. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então se virou para o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E aconteceu, diante dos olhos de todos, aquele homem que não movia as pernas há tanto tempo começou a sentir força voltando ao seu corpo. Músculos que não respondiam começaram a obedecer. Ele se levantou da maca. A multidão deve ter explodido em exclamações de espanto. Alguns recuaram, outros se aproximaram. O homem não apenas se levantou, ele pegou a própria maca onde estava deitado momentos antes e começou a andar em direção à porta. A Bíblia diz que todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada parecido. Essa história nos ensina várias coisas importantes. Primeiro, ela nos mostra o valor de amigos verdadeiros. Aqueles 4 homens não desistiram quando encontraram obstáculos. Eles foram criativos, persistentes e colocaram as necessidades do amigo acima de tudo. Segundo, ela nos ensina que Jesus se importa com a pessoa toda. Ele não curou apenas o corpo do paralítico. Ele primeiro tratou da alma, oferecendo perdão. Jesus sabia que nossos problemas mais profundos não são apenas físicos. Às vezes carregamos dores invisíveis que pesam mais do que qualquer dificuldade do corpo. Terceiro, essa história nos mostra que Jesus tem autoridade divina. Ele não era apenas um bom professor ou um curandeiro. Ele tinha o poder de perdoar pecados, algo que só Deus pode fazer. Através da cura física, Jesus estava provando sua identidade divina. E por último, ela nos ensina sobre fé e persistência. Aqueles homens poderiam ter desistido na primeira dificuldade, mas não desistiram. E Jesus viu aquela fé. Ele sempre vê quando nos esforçamos, quando lutamos, quando não desistimos. Aquele dia em Cafarnaum mudou muitas vidas. O paralítico voltou para casa andando, curado e perdoado. Seus 4 amigos viram sua fé recompensada de uma forma que nunca esqueceriam. E todos que estavam naquela casa testemunharam o poder e a compaixão de Jesus. Hoje, milhares de anos depois, essa história continua nos ensinando. Ela nos lembra que Jesus ainda está no negócio de curar o que está quebrado, seja no corpo ou na alma, que ele valoriza a fé daqueles que vêm até ele, mesmo quando o caminho parece impossível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais histórias incríveis da Bíblia. E nos comentários conta pra gente: qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Estamos esperando sua sugestão.